Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos falar sobre desafios da saúde pública no Brasil. Uma redação sobre esse tema será corrigida de acordo com os critérios do Enem. Vamos lá então. Galera, olha a letra de Safia, que coisa mais linda, querida. Vamos lá, seguimos então aqui para a correção. Na Agenda 2030, a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou os ODS, né, que são os objetivos, e aí coloca em letra maiúscula, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que desejam assegurar a paz e o crescimento que preserve o meio ambiente para as futuras gerações. Dentre essas 17 metas, há que objetivam uma saúde de qualidade. Entretanto, no Brasil, a falta de investimentos em medidas preventivas somada à desinformação sanitária dificultam a conquista dessa meta, já que se apresentam como empecilhos à saúde pública. Eu sugiro que você reorganize aqui, tudo bem? Que você reorganize aqui a sua introdução. Por quê? Porque se você já trouxe ó, o desenvolvimento sustentável, né? Fala bem brevemente dessas metas. Por quê? Porque aí você está falando, olha, segurar a paz e o crescimento que preserva o meio ambiente. E daí do nada você vem falando da saúde de qualidade. Ok? Como assim? Então ali você poderia colocar, ó, na Agenda 2030, a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que estão previstas as metas mundiais de bem-estar social, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí fala de modo geral sobre as metas, já articulando sobre a saúde de qualidade. Porque perceba que aí você vai falar do tema em apenas um período. Tá, e aí? Tudo bem? E aí você poderia ter colocado, né? Que, por exemplo, na Agenda 2030, a ONU, Organização da Araná, divulgou os ODS, né? Que por meio de uma ação mundial dispõe de 17 metas, e dentre essas há o direito à saúde e ao bem-estar, em que visa assegurar uma saúde de qualidade, parará, parará. E aí você já entraria exatamente no tema da tua redação, tudo bem? No tema da sua redação. Então eu sugiro reformular essa sua introdução para que ela fique melhor organizada. E aí, o que eu sugeriria, né? Que aí você traga, meu amor, e aí você volta lá para as redações exemplares, que você traga bem separadinho. Tema, tese e os argumentos, né? Porque aí veja que você, ainda aqui você está falando num período isolado sobre essas metas, e aí depois você já entra com o entretanto. E aí a falta de investimentos e a desinformação sanitária dificultam a conquista dessa meta, já que se apresentam como empecilhos à saúde pública. Empecilhos à saúde pública sob qual perspectiva? Para a manutenção efetiva dessa saúde pública, para que ela ocorra de maneira ideal, enfim, não sei como que você poderia reorganizar nesse sentido, tá bom? Eita, deu um chute aqui no troço. Mas só para você pensar sobre isso. Primeiramente, Primeiramente, é fundamental demonstrar a relevância de se investir em ações preventivas, a fim de promover o bem-estar público. Partindo-se do exemplo acerca das arboviroses, enfermidades transmitidas pelo mosquito, o investimento em obras públicas, nesse caso no saneamento básico, já que a água parada é o principal reservatório de reprodução dos transmissores dessa doença, é uma forma de prevenção contra as arboviroses e uma solução para a superlotação que assola os postos de saúde. Sendo assim, a ausência de investimentos na estrutura urbana como um modo de erradicar a transmissão de doenças impede, olha lá, não separa o sujeito do verbo com vírgula, o desenvolvimento de uma saúde coletiva qualificada, já que essa carência aumenta o número de infectados e resulta na sobrecarga do sistema de saúde. Olha lá, quais são, olha só, filha, você tem que pensar naquela base da nossa argumentação. Quais são os desafios? Aplica a pergunta comando. Quais são os desafios? Primeiro desafio, falta de investimentos. Segundo desafio, desinformação sanitária. Então, quando você escolher o seu tópico frasal, quando você escolher defender o seu tópico frasal, definir o seu tópico frasal, melhor dizendo, você precisa trazer o argumento.
Veja que você não está falando o desafio em si, mas você está falando o que deve ser feito para resolver o problema. E aí o que acontece? Você pode ser penalizada porque você está apresentando uma solução do desenvolvimento e você não está apresentando o problema em si. Você não está me dizendo por que isso é um problema e em que medida que isso é um problema. Consegue entender? Então é isso que eu quero que você preste atenção. Reformule o seu tópico frasal. E aí você poderia colocar, né? Por exemplo, né? Vamos pensar. Primeiramente, é importante ressaltar que o escasso investimento nesse setor dificulta as ações preventivas, sei lá, enfim. O que eu quero que você perceba? Poderia ter sido escrito de maneira melhor? Poderia ter ampliado? Poderia, mas só tô falando, né? Olha, o escasso investimento é o seu argumento. Nesse setor, eu retomo por meio, né, de uma retomada anafórica ao tema, e aí eu trago palavras que indicam juízo de valor. Meu argumento está aqui, tá vendo? Então, você tem que dar ênfase ao problema. Por isso que o planejamento do texto é importante. Desafios da saúde pública. Quais são eles? Aplica essa pergunta aí para você conseguir separar os dois argumentos que você vai defender. Quais são esses argumentos? Tudo bem? E aí, olha só, o que aconteceu? Veja que você não trouxe informação de outra área do conhecimento. Você não trouxe dados que comprovem isso. Você até falou dos mosquitos, mas aí você acabou restringindo demais. Parece que você está dando mais ênfase para essa questão dos mosquitos do que para a questão do desafio da saúde em si. E aí você poderia ter falado de várias maneiras sobre esse tema. Você poderia ter abordado, por exemplo, a questão de ações preventivas, né, na questão de alimentação saudável, de prática de exercício físico, na questão da vacinação mesmo, de modo geral, sabe? Em que medida isso acontece, né? Atividade física, lazer, saúde mental, etc. E aí você não trouxe repertório, meu amor. Você precisa trazer informações de outras áreas do conhecimento. Apenas mencionar essa questão dos mosquitos não é o suficiente na sua redação, tudo bem? Ademais, a desinformação sanitária também se apresenta como um desafio ao bem-estar coletivo. Muito bem, aqui você fez o tópico frasal amarradinho. Aqui você fez o tópico frasal certinho relacionado aí ao argumento. Durante o período pandêmico da Covid-19, por exemplo, a propagação e a prática de informações falsas, uso de medicamentos ineficientes contra o vírus, negacionismo da vacina, ingestão de remédios caseiros ineficazes, acentuaram o número de casos e colocaram em risco a saúde dos indivíduos. Assim, a precariedade de informações verídicas e o compartilhamento de noções falsas se tornam um perigo para o bem-estar da sociedade. Beleza, gostei bastante do seu argumento. Você, de novo, aí mostrou que você sabe do que você está falando. Você trouxe exemplos atuais, mas cadê o repertório? Lembre-se que você precisa trazer repertórios de outras áreas do conhecimento. Então, aqui ó, você falou da ONU, aqui você já trouxe uma questão do mosquito que ficou superficial, e aqui de novo a questão da Covid. Então, amplie essa questão. Fale da revolta da vacina, fale dos movimentos anti-vacina, fale de dados que mostram, né, o retorno de doenças que estavam erradicadas e que acabaram voltando devido à falta de vacinação. Né? O último caso que eu, se eu não me engano, de registro de poliomielite foi em 89, e agora o Brasil está investigando um possível caso novamente. Por quê? Porque a poliomielite que estava erradicada está voltando, da mesma forma como o sarampo, da mesma forma como a Covid, que tem vacina e a galera não se vacina. Então, você precisa trazer repertório para sua redação.
Hoje, o maior problema do seu texto está no repertório, na falta dele, melhor dizendo. Logo, diante dos severos obstáculos da saúde pública, medidas que visam ao cumprimento de um dos objetivos da Agenda 2030 são necessários. O Ministério da Economia, órgão responsável pelas finanças e planejamento orçamentário, deve criar um plano econômico que promova o crescimento econômico do país, para que, por meio do uso de recursos financeiros captados, seja viável investir em infraestrutura e em campanhas informativas sobre causas, profilaxias e tratamento de doenças, a fim de assegurar medidas preventivas e o compartilhamento de informações válidas. Dessa forma, com esses atos, será possível viver, né? E aí você aprofunda mais um período aí do máximo uma linha, você aprofunda aí essa questão do que vai decorrer dessa apresentação aí dessa solução, tudo bem? Então, olha só, eu quero que você tenha muito cuidado com o repertório sociocultural. Na realidade, muito cuidado mesmo, tá bom? Aqui você não vai perder ponto porque você só teve um erro de vírgula ali, tá? 200, 400, 500, 600, 700, 800 é a sua nota. Muito cuidado com o repertório, beleza? Bora escrever redação? Bora, minha filha!